Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá para Colossenses. Agora capítulo 2. Paulo, no versículo 1 de Colossenses capítulo 2, diz o seguinte: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Vamos orar. Pai, mais uma vez estamos diante do Senhor. Fala conosco, Pai. Quebranta os nossos corações. Aviva-nos, Senhor. Esse é o nosso clamor. Traga um avivamento em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor abra os nossos corações. Receba a glória deste culto, Pai. Purifica-me. Me ajude a ser humilde, Senhor. Com humildade a transmitir essas verdades. Não segundo o meu querer, mas segundo a Tua palavra. Limpa o meu coração de todo orgulho. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele quer deixar bem claro aqui para os irmãos. Eu quero que vocês saibam quão grande luta venho mantendo por vós. Ontem, em nossa aula de pregação bíblica, vimos que há momentos em nosso ministério que precisamos deixar o povo ciente do nosso esforço em favor deles. Agora, temos que tomar muito cuidado com o que falamos para as pessoas, para que elas não nos interpretem mal, para que nós não recebamos a glória, mas para que Deus receba a glória e o povo seja abençoado. Temos que tomar muito cuidado com isso. Tenho aprendido com Paulo a importância de simplesmente deixar os irmãos saberem. Irmãos, tenho orado por vocês. Tenho lembrado de vocês em oração. É muito importante e isso é muito saudável para a igreja. Eu estou lutando por vocês, eu estou batalhando por vocês. É muito importante para a igreja também e para nós, líderes, entendermos o nosso papel. Líder é chamado para batalhar pela obra. Nós fomos chamados para isso. É um desafio para mim, para o pastor Jorge e para todos que estão na liderança aqui. Se você é um professor, uma professora, ore bastante e com carinho, demonstre o seu amor para com seus liderados e simplesmente diga: eu estou orando por você, estou batalhando por você, eu me importo com você. Paulo, ele faz isso no início da carta. Nós estamos orando por vocês. Irmãos, é muito gostoso quando você recebe isso. Nós estamos orando por vocês. Nós estamos orando por vocês. Paulo, ele relata aqui, nós estamos batalhando por vocês. Mas ele vai mostrar aqui aonde ele está batalhando. Para que o coração dele seja confortado, ou seja, consolado. E se você ver, vocês lembram, né? O que está acontecendo em Colossenses? Alguém lembra? Ou em Colossos, perdão. O negócio começa com a letra H. Heresia. Heresia destrói a igreja. Heresia é um malefício na obra do Senhor. Alguns vão pensar, não importa, é só uma distorção da palavra de Deus, é só uma coisa pequena, mas tem um grande impacto na obra de Deus. Quando você abre sua Bíblia em Atos capítulo 15, vamos lá comigo, Atos capítulo 15, eu quero mostrar para vocês o problema da heresia na igreja. A heresia na igreja, ela destrói a paz, ela destrói a alegria, ela causa tumulto. Atos capítulo 15, versículo 1 diz o seguinte: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos.
A salvação aqui para eles não é só questão de fé. Precisa de ter fé e mais alguma coisa. Alguns também acham assim isso nas igrejas atuais. Eu preciso fazer algo para ser salvo. Não, Cristo já fez. Creia nele. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça para fazer boas obras. Efésios vai nos dizer isso. E aí entra uma heresia na igreja. Deus, então, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Então, vai acontecer que toda a discussão, né? E aí, no versículo 30, eles chegam com a solução. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Tem lá, antes, os versículos anteriores, a decisão desse concílio, ok? Que a pessoa é salva pela fé, e fé somente. Então, eles entregam essa decisão à comunidade na Antioquia. Quando a leram, o que acontece com eles? Versículo 31. Sobremaneira o quê? Se alegraram. Pelo quê? Pelo conforto recebido. O papel do líder é confrontar heresias. Irmãos, como você recebe a alegria, segundo as Escrituras? Quando você recebe a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho verdadeiramente libertá-los, verdadeiramente vocês serão libertos. Amados irmãos, note isso. Paulo, ele batalhava para que o coração deles fosse consolado, confortado. E como você pode consolar a igreja, confortar a igreja de forma correta? Verdade. Prega a verdade. Nós fomos chamados para pregar a verdade. A verdade liberta, a verdade consola, a verdade transforma. Milani? A verdade consola, conforta. É interessante que o Paulo também batalhava para que os irmãos fossem unidos em amor. Não existe igreja que prospera, e eu não estou falando da teologia da prosperidade, mas igreja, não estou falando dessa prosperidade, mas estou falando da prosperidade bíblica, uma igreja que cresce segundo Deus. Não existe uma igreja forte se não há amor entre eles. O amor é o vínculo da perfeição. A igreja ela precisa ser unida em amor. Paulo então batalha para isso, para que a igreja estivesse junta em amor. Num período de ataque herético, de ideologias, de pensamentos, é necessário que o povo de Deus se reúna em amor. É muito importante isso. Paulo também batalhava para que os irmãos tivessem toda a riqueza de forte o quê? Forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Note que a fé cristã, ela é uma fé rica de convicção. Paulo, ele se esforçava para dar um bom alicerce para a igreja. Esse é o trabalho dos pastores. Nós não fomos chamados para entreter o povo. Por mais que o humor, eu sou uma pessoa bem humorada, quem me conhece, né? Sabe disso. Mas no púlpito, o púlpito sagrado é para dar um bom alicerce para a igreja. Se não houver da nossa parte esse temor, se nós tratarmos o púlpito como se fosse qualquer coisa, irmãos, nós estamos enfrentando guerras ideológicas aí fora. De onde e o pastor Jorge é testemunha, Dona Ana é testemunha, e todos que estão no Ministério de Ensino são testemunhas. De que hoje querem colocar goela abaixo os seus pensamentos. Então, o papel da igreja, o papel da liderança é o quê? Dar uma boa base doutrinária. Mas não só isso. Se você é pai, você tem esse dever para com sua família. O nosso erro é achar que esse papel é só do pastor.
Mas se você é um pai, uma mãe, faça como a mãe e a avó de Timóteo, desde pequeno, sendo instruído nas sagradas letras. Paulo, ele batalhava para isso, para que eles compreendessem plenamente o segredo de Deus, Cristo. E olha só o que o texto nos diz, versículo 3, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Quando você vai para o Evangelho e você começa a estudar como Cristo agia com as pessoas, é fascinante. Eu gosto quando Cristo ele chega na sinagoga, ele está olhando para as pessoas assim, ó. Né? Como pode? Eu já ia tremer, né? Você vê o amor que ele tinha pelas crianças, a sabedoria de confrontar os religiosos, a sabedoria de amar o pecador. Você via a sabedoria para lutar contra os ataques de Satanás. Você viu o poder de Cristo contra os demônios. Você via a sabedoria de Cristo em dizer, ore. Você via a sabedoria de Cristo dizendo, jejue. E hoje o que nós vemos no púlpito é, não ore, não jejue, não leia a Bíblia. Estamos em um tempo de paz, num tempo de alegria. Não há nada que temer. Sim, claro que há. Você passa 7 dias da semana, ou 7 dias, né? Ou para alguns 6 dias aí, no trabalho, em alguns contextos na escola. E se eu e você não bebermos dessa fonte de sabedoria, irmãos, o que acontece? Tempestades estão vindo, e uma hora a casa cai. Há uma necessidade de nós enriquecermos a nossa mente e a nossa fé com esse conhecimento. E aí Paulo no versículo diz, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Alguém sabe o que é uma falácia? O que é uma falácia? O que é uma falácia? Talvez você não sabe, mas você já ouviu falar. Vai usar de um argumento muito bem elaborado, porém a sua conclusão é falsa. Você vê isso no seu trabalho? Você vê isso no seu trabalho? Você vê isso na escola? Às vezes, como os saduceus. Nós não acreditamos na ressurreição por quê? Vamos pegar Cristo. Porque, imagine comigo, Senhor. A mulher tem um marido. O homem morre. Pum! Não deixou descendência. Vem outro, casa com ela, irmão. Pum! Morre. Já é um sinal para não casar com ela a terceira vez. Não, piadinha, tá bom? Mas ninguém entendeu. Vai outro, casa. E o que acontece? Quando estiverem no céu, ela será a esposa de quem? E Cristo diz, vocês erram por não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus. Note, tem todo um argumento bem elaborado. E Cristo fala, sua conclusão está errada. Isso é uma falácia. E você vê isso nas escolas, você vê isso no trabalho, você vê isso na rua. E Paulo diz, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, ou raciocínios enganosos. Paulo no versículo 5, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Irmãos, é motivo de alegria você ver o povo de Deus firme. É motivo de alegria você ver a igreja de Deus amando Deus. Agora, é tristeza para o coração dos líderes ver o povo se desviando, ver o povo pecando, caindo em idolatria, caindo em pecado. Então Paulo ele se alegra, mas também ele está lá, mesmo ele não estando perto, ele está verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé. Note que nós devemos ter uma fé firme em Cristo. Ter uma crença firme no Senhor Jesus. Se você ler Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, Pedro vai falar para os irmãos ali, versículo 8,
sede sóbrios e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe o quê? Fracos na fé? Como você resiste o diabo, meus irmãos? Firmes na fé. Não é uma fé balançando. Não é uma fé morna. Não é uma fé que está para lá e para cá, mas uma fé firme. Quer resistir os ataques do diabo e os ataques do maligno. Quer resistir os ataques da sua carne. Fica firme na fé. Não solta esse livro. Esse livro tem te dado tesouros de sabedoria e forte convicção em Cristo. Então esse livro aqui é um alicerce. E se você tratá-lo com mãos trêmulas, mãos que estão frouxas, eu e você cairemos. A fé em Cristo deve ser uma fé firme. E Paulo batalhava por isso. Paulo, no versículo 6, diz o seguinte: ora, como recebesse Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Note isso. Homens de Deus têm instruído Cristo nos púlpitos de forma viva, fervorosa, sincera. Então, se você foi criado numa igreja assim, onde, olha, Cristo é assim, assim, assado, e você está recebendo outras coisas lá fora, nananina não. Como você recebeu Cristo, como você foi instruído, ande nessas verdades. Você vai ver muita coisa errada sobre Cristo aí fora. Muita ideologia, muita mentira, perdão, deixa eu só reformular a frase para não soar como heresia. Muitas pessoas ensinando coisas mentirosas sobre Cristo. Agora sim consegui reformular. Muitas pessoas ensinando coisas erradas, mentirosas sobre Cristo. Mas note, na época de Cristo, havia coisas erradas, pessoas tendo visões erradas sobre Cristo. Alguns diziam que ele era Elias, João Batista ou um dos profetas. E Cristo queria saber, e para vocês, quem eu sou? Tu és o Cristo. Então nós não devemos tentar agregar todas as visões sobre Cristo nesta igreja. Não, é uma única visão. É um único Senhor, uma única fé, um único só batismo. Nós devemos tomar esse cuidado, meus irmãos. Como recebemos a Cristo, nós devemos andar nele. Nele, irmãos, nós estamos enraizados. A nossa igreja deve ser edificada sobre ele. Quando você estuda sobre Cristo, nossa vida é confirmada, nossa fé é confirmada nele. Nossa instrução, nós somos instruídos a respeito dele. E o texto nos diz aqui, crescendo em ações de graça. Devemos crescer em ações de graça. Amados irmãos, devemos ser gratos por todas essas instruções. E cuidado e zelo. Versículo 8. Note que Paulo ele vai no versículo 4 dizer que ninguém vos engane. No versículo 8 ele vai trazer aqui um cuidado, uma cautela para a igreja. Cuidado, acautelai-vos. Abra bem os olhos. Que ninguém vos venha a enredar. Enredar. Vocês têm outra versão aí? Alguém tem outra versão aí? Quer abrir uma para nós aí, Jorginho, para ver aí? Exatamente. Escravizar. O que é enredar? Nada mais é do que tornar cativo. Ok? Como, por exemplo, a ideia de escravizar. Agora vamos ler o texto aqui. Cuidado, abra bem os olhos, que ninguém venha vos escravizar com o quê? Com sua filosofia ou sua sabedoria humana. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelas ideologias e pensamentos humanos. Tem sabedoria boa, tem filosofia boa. A filosofia que está aqui é uma filosofia que está contrariando a revelação de Deus. É uma filosofia contra Deus. Tem filosofia, o amor à sabedoria, que é boa.
O problema são as filosofias que vão contra Deus. E Paulo vai dizer que essa sabedoria, que essa filosofia, essa sabedoria humana não venha torná-lo escravo, torná-lo preso. Essas ideias por aí venham cativar o seu coração. Não se deixe levar por essas coisas. Não se deixe levar por essas ideologias. Não se deixe levar pela sabedoria humana. Não se deixe levar pelo engano, vão sutilezas. Enganos aqui, conforme a tradição, o ensino dos homens. Não se deixe levar por essas coisas. No meu trabalho está ensinando coisa errada sobre a palavra de Deus. É interessante, não se deixe levar por essas coisas. Conforme o ensinamento dos homens, conforme o rudimento do mundo, não segundo Cristo. O único ensino que deve cativar, nos escravizar, é o ensino de Cristo. Se você abrir bem, se você lembrar bem, lá em João capítulo 8, eu acabei de citá-lo, mas que eu fiz uma paráfrase, talvez bem, fraca. Mas 2 versículos que são muito importantes aqui. E conhecereis a verdade, João 8, e a verdade vos libertará. Versículo 36 diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 10. O aprisco, irmãos, é o nosso cativeiro. Mas que belo cativeiro. Que cativeiro maravilhoso. Que porta estreita maravilhosa. Que caminho maravilhoso, o caminho da cruz, meus irmãos. João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Irmãos, quer ser cativo? Seja cativo pela voz de Cristo. Ouça a voz de Cristo. Tem tanta coisa errada sendo dita aí. Procure a voz de Cristo. Siga a voz de Cristo. É isso que vai te libertar. É isso que vai libertar a sua família. Não são tradições humanas, e por isso que eu prego com bastante firmeza sobre esse assunto, que liberta as pessoas. Meu terno não tem poder de te libertar. A saia que você está usando não tem poder de te libertar. Esta placa não pode te libertar. Só Cristo. E se Cristo não te libertar, você não será livre. Quando você se rende a essas ideologias, rende-se a essas sabedorias, você se torna um escravo. E o que acontece com um escravo? Vive atormentado. Você lembra de Atos capítulo 15? A igreja estava sendo atormentada por uma heresia, um pequeno acréscimo. Faça uma pequena cirurgia e você será salvo. E o povo, quando ele recebe a instrução da palavra de Deus, eles são consolados. Irmãos, não ache que você não é, mas você é um escravo. Você é um escravo de Cristo. Eu sou um escravo de Cristo. É um privilégio ser um escravo de Cristo. Ser servo é isso. Servo é escravo. Mas a Bíblia vai falar de 2 escravos. Ou do império das trevas, ou do reino de Cristo. Quem você é escravo esta noite? Se você é escravo do império das trevas, hoje é salvação para você. Arrependa-se, creia no Senhor Jesus. E você será liberto. Então, o que deve cativar o seu coração, o que deve te prender é Cristo. Seja guiado por isso. Porquanto nele, agora Paulo vai dizer aqui, combater a heresia dos gnósticos.
porque eles não acreditavam que em Cristo habitava toda a plenitude da divindade. Paulo vai dizer, olha, nele, em Cristo, sim, habita em seu corpo toda a presença da divindade. É interessante porque em Cristo vocês também estão aperfeiçoados. É Cristo que nos aperfeiçoa. É conhecendo Cristo que eu e você somos aperfeiçoados, amadurecidos, crescemos. Você pode criar todo um padrão de regra, mas se você ler Colossenses, isso não terá efeito algum contra o pecado. Versículo 23. Você quer ser uma pessoa madura? Imite a Cristo. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Lembra dos evangelhos? Os demônios chegavam para Cristo. Eu posso ir para os porcos? Tinha alguns que eram ousados, né? O que temos contigo? Né? Mas quando Cristo falava, sai e não volta, esse não voltava. Ele era o cabeça sobre todos os principados e potestades. Ele é o cabeça sobre os anjos. Também é dito que eu e você fomos circuncidados. Lembra lá em Gênesis capítulo 17, a circuncisão é um ritual judaico para que as pessoas fizessem parte da aliança com Deus, ok? Então a aliança com Deus envolvia um território, a terra prometida e o próprio Deus, e responsabilidades, ok? Então, todos os descendentes de Abraão, para que fizessem parte dessa aliança, precisavam fazer esse ritual, ok? Só que o problema disso, não do ritual, mas a interpretação que o povo teve sobre esse ritual é o quê? Já que eu fiz, eu sou povo de Deus. E se você estudar a história do Velho Testamento, como o povo vivia, o povo de Deus? Idolatria e pecado. Idolatria e pecado. É pecado idolatria. E Paulo vai combater essa ideia. Olha, Abraão, quando foi inocentado por Deus, ele não foi inocentado pela cirurgia, pela circuncisão. Ele foi inocentado, alguém lembra? Romanos capítulo 4, pela fé. Romanos capítulo 4 vai nos dizer isso. Note comigo. Romanos capítulo 4. Que pois diremos ter alcançado, versículo 1. Abraão, nosso pai segundo a carne. O que Abraão conquistou com a carne, com a sua vida? Porque se Abraão foi inocentado, justificado por obras, tem que se gloriar. Ele tem que bater no peito. Eu mereço a salvação, eu mereço ser aceito por Deus, porque eu fiz tal coisa. Não. Ele tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Porque diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi colocado, imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Note que Abraão, ele não ganhou nada por isso, pela sua carne. Note o versículo 9. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou seja, os judeus, ou também sobre os incircuncisos? Visto que, dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Como Abraão recebeu a inocência? Né? O fato de ele ser inocente diante de Deus. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado? Feita essa cirurgia ou ainda incircunciso? Alguém lembra como Abraão foi inocentado por Deus? Gênesis qual? Qual o Gênesis que ele foi inocentado? Gênesis capítulo, se eu não me engano, 15, né? E Deus vai colocar o ritual da circuncisão em Gênesis o quê? 17. Então, ele é inocentado antes da circuncisão. Esse aqui eu sei que é meio denso, né? Mas eu quero voltar só para vocês verem que o ritual não trazia salvação. É um ritual externo, relacionado à terra, mas não agregava, não trazia salvação. Era um ritual, era
o povo entrando numa aliança com Deus, mas não trazia salvação. Cristo chega para Nicodemos e diz para um religioso: se você quer ver Deus, importa o quê? Nascer de novo. Ele era um religioso. E Cristo mostra: você é religioso, importa nascer de novo. Mas eu sou um religioso, importa nascer de novo. Mas eu sou um judeu, importa nascer de novo. Então a circuncisão não tinha efeito algum para a salvação. Quando você crê em Cristo, você entra num relacionamento com Deus. Você não só herda as promessas de Deus, como também você herda a vida eterna por causa de Cristo. E sabe como você sabe, né, que você está numa aliança com Deus? De que você é filho de Deus? Olha o versículo 11 lá de Colossenses. Como você pode saber que você pertence ao povo de Deus? Note o versículo 11. Mas no o quê? Mas no o quê? Cadê? O laser sumiu daqui? Tá aqui. Tá funcionando. Cadê o versículo 11? Nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos. O ritual era externo, uma cirurgia. Mas no despojamento do corpo. Alguém tem outra versão? O que diz lá, Michael, na outra versão aí? No despojamento do corpo. O que é despojamento? Ele também, vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão humana, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é despojar o corpo da carne. Ok. Vamos lá. É laser legal isso aqui. Como você pode saber se você pertence ao povo de Deus? Note comigo o versículo 11. Você, em Cristo, entra num relacionamento com Deus. Você herda as promessas de Deus. Temos também que tomar muito cuidado, isso aqui é algo meio amplo, então eu vou dizer herdar a vida eterna com Deus, tá bom? Para não confundir os momentos aí do Velho Testamento e Novo Testamento, tá bom? Mas você herda a vida eterna, você faz parte da família de Deus, não por causa de um ritual, por causa da mão, um ritual feito pela mão, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Como você pode saber que você passou da morte para a vida? Por meio de uma vida santa. Um dos maiores sinais, ou o maior sinal de que você pertence à família de Deus, é porque você está se despojando da sua carne. O que é despojar? Alguém sabe me dizer? O que é despojar? É tirar. Quando lembra, quando você vê Romanos, quando você... Eu vou falar heresia aqui, então eu preciso abrir lá em Romanos, né? Para não falar heresias. Romanos capítulo 8. Eu esqueço às vezes, né? Eu acho que é Abigail já me dando, né? Note, Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para onde? A morte. Mas se pelo Espírito mortificardes o efeito do corpo, certamente vivereis. Sabe qual é o sinal de que você pertence ao povo de Deus, de fato? Não é porque você foi batizado. É porque Cristo te alcançou e o Espírito dele está batalhando dentro de você para que você viva uma vida santa. O sinal de que você pertence ao povo de Deus não é um sinal humano, por exemplo, como o batismo, ou a ceia hoje. Participei da ceia, eu sou salvo. Não. É simplesmente uma vida, é simplesmente andar. O maior sinal de que você pertence a Deus é porque você foi salvo e você está andando com Ele. Eu espero que não tenha feito uma confusão na mente de vocês. Entenderam? É claro? Posso dar prova? Não? Tá bom. Vamos lá. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo,
Note que o batismo é um simbolismo, não é a morte, não é a vida. Não é a água do batismo que nos purifica de todo o pecado, é o sangue de Cristo. O batismo é um simbolismo, é o sepultamento de alguém que é o símbolo de que alguém um dia morreu para o mundo e hoje está vivo para Deus. Versículo 13: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Note isso, irmãos. Como você sabe que Deus te perdoou? Como você sabe que Deus te perdoou? Vou fazer uma pergunta bem importante para vocês. Fala, Miranda, como você sabe que Deus te perdoou? Ótimo, ótima resposta. Exatamente. Sabe como você pode ter segurança da sua salvação? Versículo 13 nos dá uma ideia. Ele perdoa os nossos delitos e ele nos dá vida. Aonde há perdão de Deus, há vida. Se Deus nos libertou dos nossos pecados, se Deus nos perdoou, consequentemente nós temos vida com Ele. Uma nova vida. Então, se você diz que Cristo te salvou lá atrás e você está vivendo ainda na velha vida, Cristo nunca te salvou. Agora, se você diz, Cristo me perdoou e você está vivendo uma nova vida, Cristo te perdoou. Agora, calma, talvez você pense, nossa, pastor, quer dizer que eu nunca vou pecar? Não, sim, nós vamos pecar, conforme João, 1 João vai nos dizer isso. Mas nós sempre buscamos purificação dos nossos pecados em Cristo. Então, quer saber como você tem uma nova vida em Cristo? Ou que você foi perdoado? Olhe para os frutos do Espírito em sua vida. Você está vivendo como uma nova criatura? Então você foi perdoado. Olha só, Cristo perdoou todos os nossos delitos. Perdoou quantos delitos, irmãos? Todos. Ele fez o quê? Cancelou o escrito de dívida. Esse escrito era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades. Publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz é uma mensagem de vitória. Cristo cancelou. Essa é a ideia de perdão. Ele cancelou o escrito da dívida. Vamos lá, para acordar vocês. Fiz uma pergunta na IBD. Qual é? Claro que pode ter outras respostas aí. Qual é o principal atributo de Deus? Santidade. Ok? Deus, vamos uma recapitulação aqui. Deus estabelece leis santas porque Ele é santo. Essas leis santas são deixadas ao homem. A lei de Deus é santa, boa, é deixada ao homem. Quando o homem não cumpre essas leis, o que ele merece? Justiça, juízo. Então note, você desobedeceu? Juízo. Você mentiu? Juízo. Agora imagine toda a sua vida de pecado. E não só os pecados que agora você cometeu, os do futuro. Imagine todos os pecados na sua conta. E a Bíblia diz que Cristo cancelou o pecado do seu povo. Cristo cancelou sua dívida. Ele pagou tudo. Isso é motivo, irmãos, de gratidão. É motivo de alegria. É motivo de fervor. É motivo de avivamento. É motivo de consagração, porque está tudo perdoado. Você hoje pode descansar a sua cabeça e dizer, eu estou em paz com Deus, porque tudo foi pago. Tudo foi pago. Se você falhou, foi pago. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmãos, foi tudo pago. E Cristo cancelou toda essa dívida. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E Ele cancela essa dívida.
que constava contra nós era prejudicial. Constava de ordenanças, coisas que você não cumpriu. Ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Ele pagou tudo. Tetelestai. Já ouviu essa expressão? Está consumado. Irmãos, essa doutrina é fascinante. Está concluída a minha obra. Cristo já pagou por todos os seus pecados. Ele já pagou por tudo. O que você e eu temos que fazer, simplesmente, povo de Deus. Deus, obrigado. Porque o Senhor pagou aquilo que eu não poderia pagar, o que eu não conseguia pagar. Ele cancelou o escrito da dívida. Ele removeu inteiramente. E sabe o que ele fez? Ele despojou os principados e potestades. Publicamente os expôs ao desprezo. Para os demônios, para os líderes religiosos, a cruz era um motivo de fracasso. Vencemos o nosso inimigo. Para nós, crentes, é motivo de triunfo. Cristo venceu na cruz. E por ele ter vencido na cruz, eu e você podemos nos aproximar de Deus. Glória a Deus. E que esta mensagem seja um encorajamento para você de viver uma vida agradecida por esse sacrifício e viver uma vida consagrada a Ele. E hoje dormir em paz. Se você está atormentado pela culpa, às vezes você errou no passado, às vezes talvez você errou no passado, talvez você fez algo triste. Há perdão para você. E hoje você pode descansar nisso, que Cristo pagou o seu pecado, o meu pecado. E não há mais culpa, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por esta mensagem. Que esta mensagem seja uma confrontação para o povo, mas também, Pai, um alívio para cada um aqui, em lembrar que em Cristo temos perdão. Ele já pagou tudo e nós te louvamos. Agradecemos o Senhor por esta mensagem. Agradecemos o Senhor por esse encorajamento. Que o Senhor nos despeça em paz e que possamos dormir em paz esta noite. Obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém.